Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Zéas Oliveira, da disciplina de Química, fazendo aqui a gravação da nossa revisão, tá? Para os alunos da escola Júlia Alenquer Fontinelli, dos segundos anos da manhã, tá bom? Vamos gravar aqui a nossa revisão para avaliação global, tá bom? Vamos tratar esses dois assuntos aqui, ó, reações químicas e massa atômica e massa molecular, né? Os cálculos que eu já ensinei para vocês nas aulas anteriores. Vamos fazer aqui a nossa revisão, tá? Então, na sequência aqui, eu trouxe para vocês um pouco da introdução das reações químicas, né? Onde a gente tem aqui no primeiro membro os reagentes e no segundo os produtos. Costumo dizer para vocês que do lado esquerdo são os reagentes, do lado direito os produtos, né? E você percebe aqui, ó, né, a reação ocorrendo aqui, formando novas substâncias aqui a partir dos átomos, tá bom? Na sequência aqui nós temos também outra representação aqui, ó, primeiro membro, segundo membro, aqui também os reagentes, produtos que foram formados, né, de acordo com as cores e os símbolos você percebe como é que ocorreu a reação, né, e a formação dos produtos, tá bom? E aqui na equação química também, ó, duas moléculas de gás hidrogênio mais uma de gás oxigênio formou duas moléculas de água, tá? Certo? Vamos para frente. Nós trabalhamos também a parte de reações que liberam ou absorvem calor, certo? As que liberam a gente chama de exotérmica, tá? E tem a representação aqui, ó, o calor ele está do lado dos produtos, né, ó, depois da seta, né, liberou o calor, e a entalpia negativa dessa reação, né, nessas reações, tá? A endotérmica, gente, já é o contrário, ela já absorve calor, e o calor na forma, né, a energia na forma de calor, ela já está aqui junto com os reagentes, né, representado pelas letras A e B, tá bom? E você percebe aqui a diferença, ó, a posição que elas se encontram, e que a entalpia aqui, no caso, já vai ser positiva, né? Ó, o valor de energia aqui já é positivo, que foi absorvido, tá bom? Então, vamos lá para a nossa classificação de reações químicas, né, que é a base do nosso conteúdo. Reações de síntese, também chamadas de adição. Reações de decomposição, também chamadas de análise. Deslocamento ou simples troca. Dupla troca ou substituição, certo? São a mesma ideia, tá? Vamos ver aqui um pouco do que é a síntese. Ó, muita gente teve dificuldade, gente, mas é muito simples, ó. Eu tenho A mais B formando AB. Sintetizou, juntou duas, ou pode ser três também, formando somente uma, ó. Duas substâncias formando apenas uma substância. Então, quando você vê essa ideia em qualquer questão, você já sabe que é isso, né? Que é síntese, tá? Que da mesma forma, ó, duas substâncias reagindo formando apenas uma. Ah, ó. Então isso é síntese, tá bom? Já a decomposição é o contrário da síntese, ó. Eu vou ter aqui, ó, uma só, né, sendo decomposta em duas. AB formando A mais B, uma única substância formando várias, né? No caso aqui duas. Da mesma forma aqui, a decomposição da água e decomposição do carbonato de cálcio. Essas duas substâncias foram decompostas dessa única aqui. Então, isso é decomposição ou análise, tá? Deslocamento ou simples troca? Simples, gente. Ó, eu tenho aqui uma substância simples, que é o ferro, reagindo com uma composta, que é o sulfato de cobre, que vai formar aqui depois da seta o sulfato de ferro, que também é uma substância composta, liberando uma substância simples, que é o cobre. Analise comigo, ó. Substância simples, que é o ferro, ela colocou o cobre para fora, né? Ela expulsou o cobre para cá, e se juntou ao SO4, tá? Por isso que é uma simples troca, porque envolve duas substâncias simples, ó. Tá bom? Tranquilo? Esse tipo de mecanismo aí você já vai entender que a classificação da reação é essa, tá? Deslocamento ou simples troca. Aqui já é a dupla troca ou substituição, onde nós temos o seguinte: uma substância composta reagindo com outra substância também composta, formando duas novas substâncias também compostas, tá bom? Olha aqui pelas cores, ó, né? A nossa dupla troca, né? Ó, e vai formando aqui as outras duas, tá bom? Nós podemos destacar aqui a formação do precipitado sólido, que é o HgCl, cloreto de prata, né? Ele vai ser
se precipitar, vai ficar sólido em meio ao líquido aqui do nitrato de potássio, tá bom? Beleza? Então vamos para frente, vamos trabalhar aqui algumas questões, exercícios resolvidos. Indique qual das alternativas a seguir mostra uma reação de análise ou decomposição. Dentre essas aqui, pessoal, qual é uma decomposição? De acordo com o que eu ensinei nesses estantes. Vamos lá? Pronto. A decomposição aqui da sacarose, não é a glicose, é a sacarose, ó. Foi decomposto aqui em seus carbonos e água, né, que envolve o hidrogênio e o oxigênio que estão aqui, ó. Certo? Então, decomposição. 2. Vamos deduzir aqui o que é endotérmico e exotérmico, né? Eu trago aqui a definição, não vou ler para a gente ganhar tempo. E pergunta, o processo da queima do carvão é o quê? Queima do carvão libera energia, libera calor, né? Fique perto de uma fogueira ou de uma lareira de queima de qualquer uma coisa aí, além do carvão, né? Qualquer combustível, que você vai sentir o calor. Então é um processo exotérmico, tá? Terceira, analise a equação química abaixo e classifique de acordo com o tipo de reação. É essa aqui, ó, certo? Essa reação aqui, tá bom? É o óxido de sódio com dióxido de enxofre, tá bom, gente? Qual é esse tipo aí? Estamos analisando aí que é o que? Uma síntese, ó, duas substâncias formando apenas uma, tá? 4. Considerando a reação química representada pelas equações da coluna 1, faça a associação com os dados da coluna 2, de acordo com a classificação correta. Beleza, vamos fazer a associação, certo? Coluna 1 de 1 a 4, coluna 2 vamos relacionar. Reação de síntese ou adição está onde? Qual número? No número 2, gente, ó, síntese. São 3 agora, ó, sintetizou em uma só, tá? Onde é que está uma decomposição? Na número 1, né? Número 1. Reação de deslocamento? Na número 4, certo? É parecido isso com o exemplo que eu expliquei anteriormente, ó. E, para finalizar, dupla troca é o 3, beleza? Vamos aqui para o nosso segundo conteúdo, tá? Unidade de massa atômica e depois, na sequência, a massa molecular, tá bom? Então, vamos para a parte teórica aqui, ó, onde a gente vê aqui o que é a unidade de massa atômica padrão, tá? A partir do carbono 12, tá bom, gente? Ó, foi dividido em 12 partes iguais, para a gente definir cada parte com uma unidade de massa atômica, tá? Essa é a relação para representar a unidade de massa atômica, né? Nós temos aqui um exemplo do flúor, que é uma sequência, né? Que usa como padrão esse princípio aqui também. Então, o flúor, ele tem 19 unidades, né? É um pouquinho maior que o próprio carbono, tá? Em uma balança imaginária, nós podemos deduzir que precisou de 19 unidades para equilibrar o flúor, tá? Ó, vamos comparar aqui o oxigênio com o carbono, né? Para a gente entender essa questão da unidade de massa atômica, tá? E depois com o sódio também, ó. Então, o carbono, ele tem 12 bolinhas, tá? Já o oxigênio, ele vai ter 16 bolinhas, ou seja, 16 unidades de massa atômica, tá? Mas o princípio a gente partiu daqui, né? Ó, foi do carbono 12, né? Então, no caso aqui, o oxigênio é maior, o sódio também vai ser maior, mas pode ser também menor que o carbono também, um elemento menor que o carbono, certo? Ó, aqui, ó, o átomo de sódio já precisou de 23 unidades, né, ó, para equilibrar ele. Então, o sódio tem 23 unidades de massa atômica, certo? Ó, tranquilo? Vamos lá, ó, a massa atômica, né, para um elemento, ela é determinada pela média ponderada de cada isótopo. Não existe só um único elemento químico, gente. Existe vários isótopos, né, que é aquele elemento, mas na natureza é encontrado ele com massas diferentes, né, um mais leve e outros mais pesados, né? Por exemplo, nós temos aqui o ferro. Ó, o ferro, ele existe 4 tipos de ferro aqui na natureza. Ó. Existe, né, um mais leve, outros mais pesados. Então tá aqui, ó, o ferro 1, ferro 2, ferro 3, ferro 4, aqui, ó, de acordo com as massas, tá? E a quantidade que eles existem na natureza, né, que já foi feita pesquisa a respeito disso, né, a porcentagem de cada um. Então o cálculo é feito a partir disso, ó. Eu vou pegar aqui o 54, que é a minha M1,
e vou multiplicar por essa porcentagem aqui, tá? Eu boto aqui, ó, depois eu boto o valor de soma para somar tudo, depois esse, depois esse, depois esse, na sequência, tá? Vou multiplicar aqui, depois eu somo todos os resultados e vai dar esse valor aqui, ó. Quando eu obtiver esse valor aqui, eu vou dividir por 100, que eu vou ter aqui a média ponderada 55,91204 unidades. Esse valor, como eu falei anteriormente, ele é arredondado para 56, tá, gente? Para facilitar o trabalho nos cálculos, tá? A massa molecular já é um pouquinho diferente. A gente já vai precisar daquele valor de massa atômica de cada elemento para calcular a massa total de uma molécula, certo? Então, ó, a soma das massas atômicas de cada átomo, né, que foi o que a gente fez anteriormente, para a gente definir a massa da molécula, se for o caso, também multiplicar. Né? Vamos ver aqui da água, ó, certo? Eu vou realizar o somatório do produto entre as massas atômicas e o número de átomos. Né? As informações necessárias eu peguei na tabela periódica, estão aqui, ó. O H vale 1, o oxigênio vale 16. Lembra que eu falei lá anteriormente? O oxigênio vale 16 unidades, tá? Então, com esses valores aqui, eu vou olhar. Tem quantos H na água, molécula da água? 2. Então, ó, 1 vezes 2 dá 2. Oxigênio na água só tem 1, então 16 vezes 1 permanece 16. Somando tudo, eu vou ter 18. Massa molecular da água é igual a 18. Tá bom, gente? Desculpa aí se eu estou falando rápido, é porque o vídeo não vai ficar muito grande. Certo? Mais exemplos aqui, ó. Massa molecular da glicose, ó. Como é que eu vou encontrar aqui, ó? 6 carbonos, 6 vezes 12. Por quê? Porque cada carbono vale 12, tá? Então, se eu tenho 6, multiplica, dá 72. O H, quantos H eu tenho aqui? 12. Quanto vale um H? Vale 1. Então, eu vou ter 12, tranquilo. Eu tenho 16 oxigênio e cada um vale 16. Multiplica, 96. Somou tudo aqui, 180. Glicose, massa molecular da glicose, 180. Da mesma forma aqui, ó. O gás oxigênio, né? Aqui já é 2 oxigênio, né? Não só 1, que vai dar 32 unidades para o gás, certo? Ó. O dióxido de carbono já vai dar 44, porque eu vou pegar um carbono que vale 12, com mais 2 oxigênio, que vai dar 32, certo? O trióxido de enxofre, que vale 80, é o enxofre, que vale 32, e mais 3 oxigênios, que vai dar 48. Somou tudo, dá 80, beleza? Aqui tem um fragmento da tabela periódica, para a gente entender o valor das massas de cada um, certo? Aqui são os valores arredondados que eu usei, ó, 32 no caso, foi arredondado aqui, o enxofre, tá? Vamos aqui a alguns exemplos, tá? Se o átomo apresentar a massa atômica igual a 48 unidades, a relação entre a massa desse átomo e a massa do átomo de carbono 12 valerá quanto, gente? Valerá, né, 4. Você vai fazer essa relação aqui, ó, 48, a unidade de massa atômica é 1 sobre 12, certo? Essa fração aqui. Quando você fizer isso aqui, ó, multiplica e divide, vai dar 4, certo? Primeiro multiplica, você vai multiplicar 48 por 1 sobre 12, tá? Aqui, você vai destacar aqui somente o que for verdadeiro nesses 3 pontos, tá bom? Então, o que é verdadeiro aqui? O ponto 1, certo? E o ponto 3. O ponto 2 está errado, porque ele está dizendo que a unidade de massa atômica é 1 sobre 12 do carbono. Mas não é de qualquer carbono, é do carbono 12, como diz aqui, ó. Porque existem 3 tipos de carbono. Tem que especificar, senão vai estar errado. Tá bom? Então, boa prova, pessoal. Tá? A gente finalizamos aqui. Assista a videoaula quantas vezes for necessário. Veja as videoaulas anteriores e faça a sua avaliação global tranquilamente. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.